Forte onda de mau tempo que atinge a Alemanha já deixou 103 mortos e cerca de 1,3 mil pessoas desaparecidas desde a noite de quarta-feira. 14 informa as autoridades locais. As vítimas estão em cidades dos estados de Rhônia-Palatinado e Nordrhein-Westfalen. Há ainda busca por sobreviventes após um grande deslizamento ocorrido em Flandres, que arrastou casas e carros que estavam no caminho. Sobre os mais de 1.000 desaparecidos, as autoridades oficiais alertam que, por conta das fortes chuvas, há muitos problemas no funcionamento da rede de telefonia móvel e que grande parte das pessoas fugiu de áreas afetadas sem levar seus celulares. No entanto, eles pedem que os cidadãos busquem áreas seguras indica pelas equipes de resgate. Nos Estados Unidos, chanceler Angela Merkel destacou que teme que a real fotografia desta tragédia só será vista nos próximos dias. O governo não deixará vocês sozinhos neste momento terrível e difícil, acrescentou. Já o presidente do país, Frank-Walter Steinmeier, ressaltou que na hora da emergência o país está unido e que o governo não medirá esforços para ajudar as pessoas afetadas pela tragédia. Ministro do Interior alemão Horst Seehofer alertou que ninguém pode duvidar que essa catástrofe é fruto das mudanças climáticas. Uma inundação com tantas vítimas assim desaparecidas eu nunca vi. Precisamos dar maior impulso às políticas ambientais, afirmou Orfester ao jornal The Spiegel. Outros países também muito afetados pela onda do mau tempo. Bélgica contabiliza ao menos 15 mortos e 4 desaparecidos. A área mais afetada, Liege, que além dos danos diretos e moradores, está com transporte de trens paralisado desde o dia 14, mais de 21 mil moradores estão sem energia elétrica. No sul do país, já no Países Baixos, de 550 famílias foram retiradas de suas casas em Hermonde e levadas para abrigos seguros. O nível da água no rio que corta a cidade está muito acima do normal. Danos materiais também foram registrados na França, Luxemburgo, com a agência ANSA. Publicada lei que permite produção de vacinas Covid em indústrias veterinárias. A lei prevê também que todas as fases relacionadas à produção de vacina contra a Covid-19 deverão ser em áreas separadas daquelas usadas para a fabricação de produto destinado a uso veterinário. O presidente Jair Bolsonaro sancionou nesta quinta-feira 15 o veto da lei número 14.187 de 15 de julho de 2021, que autoriza estabelecimentos fabricantes de vacina veterinária a produzir imunizantes contra a Covid-19 e o ingrediente farmacêutico ativo da IFA no Brasil, desde que cumpram todas as normas sanitárias e exigências de biossegurança próprias do estabelecimento destinado à produção de vacina para uso humano. A lei publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira 16 prevê também que todas as fases relacionadas à produção, ao envastamento, à etiquetagem, à embalagem ou armazenamento de vacinas para uso humano deverão ser realizados em dependências fisicamente separadas daquelas utilizadas para a fabricação de produto destinado a uso veterinário. O texto diz ainda que, quando não houver ambientes separados para que o armazenamento seja feito, as vacinas contra a Covid-19 poderão ser armazenadas na mesma área de armazenagem das vacinas de uso veterinário, mediante avaliação anuência prévias da Autoridade Sanitária Federal, desde que haja metodologia, identificação e segregação de cada tipo de vacina. Veto. O artigo 5º foi vetado pelo presidente da República e o texto estabelece que o ato do Executivo poderia prever incentivo fiscal destinado
às pessoas jurídicas que adaptassem suas estruturas industriais destinadas originalmente à fabricação de produtos do uso veterinário para a produção de vacina contra a Covid-19? Embora se reconheça uma boa intenção de legislador ao autorizar benefício de natureza tributária, a propositura legislativa encontraria óbice jurídico por violar dispositivo na Constituição da República que determina que os benefícios tributários só podem ser criados por lei em sentido estrito, diz o documento. Ainda de acordo com justificativa do veto, propositura legislativa acarretaria renúncia da Receita sem apresentação de estimativa do impacto orçamentário e financeiro das medidas compensatórias em violação da Lei da Responsabilidade Fiscal, Lei de Diretrizes Orçamentárias em 2021 com a Agência Brasil. Escândalo: Desconfederação de Municípios sobre reforma tributária que geraria perda de 27,4 bilhões. A proposta de deputado sobre a reforma tributária sabotaria o Pacto Federativo Brasileiro, ao pretender transferir mais de 90% do custo da desoneração da renda de mais risco para a Receita de Estado e município. Após relatório sobre a reforma tributária do Imposto de Renda das Empresas Pessoais Físicas e Investir ser apresentado nesta semana pelo deputado Celso Sabino, do PSDB Bahia, na Câmara, representantes de Estado e municípios emitiram notas rejeitando o documento nesta quinta-feira 15. A Confederação Nacional do Município, CNM, classificou o relatório como um escândalo. O relatório é um escândalo, tanto por desonerar a renda das empresas e pessoas mais ricas do país, em um momento em que o mundo tenta avançar no sentido contrário, quando por produzir um rombo de pelo menos 30 bilhões nas contas públicas, disse a CNM em nota. Celso Sabino, com aval do governo, elevou de 5 para 12,5 pontos percentuais a redução de tributação do imposto de renda sobre as empresas IRPJ, que vão gerar uma perda líquida de arrecadação de 26,95 bilhões em 2022 e 30 bilhões em 2023. Segundo cálculos do relator, analisados pelo Ministério da Economia de acordo com a mídia, o Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal, COMICEFAS, estimou que as mudanças feitas pelo relator provocarão perdas de 27,4 bilhões aos estados e municípios em 2023. Isso significa que a perda líquida de cerca de 30 milhões de arrecadação com a reforma em 2023, a União ficaria apenas com uma pequena parte do prejuízo, 2,6 bilhões, e os governos municipais assumiram quase todo o prejuízo. Florianópolis não tem mortes por Covid há 11 dias. Prefeito atribuiu cenário ao avanço da vacinação na cidade. Secretário Municipal de Saúde acrescenta em que o cumprimento de normas sanitárias pela população também tem sido importante. A cidade de Florianópolis não registra mortes por Covid-19 há 11 dias. A informação foi publicada na manhã desta quinta-feira 15, pelo prefeito da cidade, Grean Loureiro, do DEM. É confirmado o Estadão pelo secretário municipal de saúde, Carlos Alberto Justo da Silva, que reforçou a ausência de mortes pela doença no município também no período da tarde. Uma vacina criada em um ano emocionante e quanto a humanidade pode se superar e construir coisas incríveis quando trabalha em conjunto, comemorou o prefeito em publicação nas redes sociais. Florianópolis não registra mortes por Covid-19 desde o dia 4 de julho. Para o secretário de Saúde, a vacinação, sem dúvida, é um favor fundamental para melhorar do cenário,
Porém, segundo ele, há também um outro ponto a ser exaltado: o comprometimento dos moradores de Florianópolis em relação às medidas adotadas. A população continua, na sua grande maioria, respeitando as normas sanitárias, usando máscara e cumprindo os protocolos, explica o secretário. Relata que, no pior momento da pandemia, a capital catarinense chegou a registrar 13 mortes por dia pela Covid-19. Ao todo, Florianópolis tem 1.102 mortes pela Covid-19 e 87.232 casos confirmados. Até essa quinta, 55% da população da cidade havia sido vacinada com ao menos uma dose. De 22% dos moradores da capital catarinense estavam completamente imunizados. Já Santa Catarina era até quarta-feira, 14, o sexto estado que proporcionalmente mais aplicou ao menos a primeira dose, com 43,32% da população parcialmente imunizada, e o nono que mais administrou segundas doses ou doses únicas, com 14,73% da população com imunização completa. O Brasil registrou 1.552 novas mortes pela Covid-19 nesta quinta-feira, 15, e somou mais de 52.720 casos da doença. Nas últimas 24 horas, ao todo, já são 539.050 mortes e 19.261.741 diagnósticos positivos do coronavírus no país, apontam dados do consórcio de veículos de imprensa. A média móvel de vítimas dos últimos 7 dias, que tem o objetivo de eliminar a distorção entre dias úteis e finais de semana, agora é de 1.244 nova véspera. O índice havia ficado em 1.270. Segundo o Imperial College de Londres, a taxa de transmissão de Covid-19 no Brasil caiu para 0,88 na semana passada e chegou ao seu menor índice desde novembro de 2020, quando o número era de 0,68. Porém, ainda com o cenário de melhora, os índices seguem altos. Em relação à vacinação, o Brasil chegou nesta quinta o número de 87.060.421 vacinados, com ao menos uma dose contra a Covid-19, o equivalente a 41,11% da população. Enquanto isso, 32.619.342 pessoas receberam 2 doses ou dose única, número que corresponde a 15,40% da população. Ítalo, Agência Estado. O WhatsApp Web funcionará mesmo com o smartphone desligado ou sem acesso à internet. Entenda. A novidade da plataforma digital passou a ser testado na quarta-feira, 14, com um grupo pequeno de usuários de versão beta em todo o mundo. O WhatsApp iniciou testes de um recurso que pode mudar o funcionamento da versão web do aplicativo, permitindo que ele seja acessado em até 4 dispositivos diferentes. Assim, os usuários poderão ver o serviço de mensagem em outros aparelhos sem depender da conexão do celular à internet. Como funciona? Atualmente, as informações são do Globo e do G1. De acordo com a empresa, o smartphone permanecerá como dispositivo principal da conta, mas para usar o WhatsApp no computador ou no tablet, não será mais preciso que o celular esteja conectado à internet. Desta forma, o aplicativo ficará ativo, mesmo se o celular estiver desligado, descarregado ou sem Wi-Fi ou 4G. A mudança no formato se assemelha ao que já é oferecido pelo Telegram, concorrente do WhatsApp. Na atualização, será possível acessar o aplicativo em até 4 computadores, e em cada um deles o serviço de mensagem funcionará
de forma independente. Já no smartphone, a conta continua sendo limitada a um só aparelho. A novidade da plataforma digital passou a ser testada na quarta-feira 14, com um grupo pequeno de usuários da versão beta em todo o mundo. Também, segundo a empresa, ferramenta deverá passar por atualização para otimizar o aplicativo de acordo com o desempenho dos testes, antes de recurso ser liberado a outro usuário. Não há data para quando a novidade será lançada para o público em geral. Como será feita a conexão? Durante o período de teste, o WhatsApp usará um sistema para sincronizar as mensagens entre o celular e outro aparelho que estarão conectados. A ideia é que ele seja um aplicativo multiplataforma. Para conectá-lo ao outro aparelho, ainda será preciso ler um QR Code a partir do telefone, assim como acontece hoje em dia no WhatsApp Web. Será necessário seguir mais um passo a passo para vincular o WhatsApp Web ou desktop à conta do aplicativo. A pessoa deverá fazer a autenticação biométrica, seja com reconhecimento facial ou impressão digital no smartphone. Caso ele esteja ativado, a medida visa impedir acesso indesejado para evitar clonagem ou roubo de contas. Na conexão, o WhatsApp pede uma lista com todos os dispositivos cadastrados naquela conta para que a pessoa que usa o serviço de mensagem possa desativar o login remotamente se suspeitar de algum acesso. Se o aplicativo ficar inativo no celular por mais de 2 semanas, ele se desconectará automaticamente dos dispositivos adicionais e o usuário troca de celular. E se o usuário trocar de celular, conforme a empresa, se um usuário de WhatsApp trocar de celular ou se alguém que não seja ele acessar sua conta por outro smartphone, todos os dispositivos complementares serão automaticamente desconectados com medidas de segurança. Empresário cearense instala a maior usina eólica do mundo. Mário Araripe, sócio e CEO da Casa dos Eventos, investe 7 bilhões em projetos no Rio Grande do Norte e na Bahia, onde construirá mais 4 parques com investimentos de 8 bilhões, mas a Amazônia está chegando 3 cidades do Ceará entre as 10 mais violentas do país. 3 congressos amplia farra com dinheiro público. Controlada pelo cearense Mário Araripe, a Casa dos Ventos, maior desenvolvedora de energia renovável do país, começou a operar o que será até o fim de 2022. O maior parque de geração de energia eólica do mundo, com potência instalada de 1,3 gigawatts. Trata-se do Complexo Rio dos Ventos, em acelerada instalação de vizinho Rio Grande do Norte, cuja primeira fase, com potência instalada de 50 megawatts, terá 120 turbinas, 15 das quais já entraram em operação comercial, sendo que outras 15 operaram até meados de agosto. A Casa dos Ventos esforça-se para que a cada semana entre em operação até 5 turbinas geradoras. A segunda fase do projeto, que começará a ser implantada ainda neste semestre e estará pronta no fim do próximo ano, acrescentará ao mesmo Complexo Rio dos Ventos mais de 534 megawatts. Ao mesmo tempo, a Casa dos Ventos está instalada no interior da Bahia. O projeto eólico Babilônia, com capacidade instalada de 360 megawatts, cuja operação será iniciada simultaneamente com a segunda fase do Complexo Rio dos Ventos. Estão sendo investidos nos 2 empreendimentos 7 bilhões. Com os 2 projetos, a empresa de Mário Araripe será dona do maior
Parque Mundial de Geração de Energia Eólica. Mas isso é pouco. Na última quarta-feira, 14, a Casa dos Ventos e o governo da Bahia celebram um protocolo por meio do qual a empresa investirá 8,6 bilhões em 4 municípios baianos, nos quais implantará vários parques de geração de energia eólica. Gigante Amazon está chegando. Que a Gigante Amazon terá em Fortaleza um grande centro de distribuição. Todo mundo já sabe, desde o dia 6 de julho do ano passado, quando esta coluna o revelou. O que falta certa já está sendo acertado. É o tipo de incentivo fiscal que o governo do Ceará considera a empresa fundada por Bezos para que ela instale o seu CD no IV Anel Avário, na geografia de Itaitinga. Como está a coluna, antecipou há exatamente um ano. As obras físicas do conjunto de galpões ao ser ocupado pela Amazon estão praticamente finalizadas, realizando-se agora os serviços finais. Desconhece-se o valor mensal que o Amazon pagará pela locação dos imóveis. O CD da Amazon será capaz de atender à demanda do Ceará e dos estados do Piauí, Maranhão e Pará. As pessoas que trabalharam no centro de distribuição da Amazon, cujo valor de mercado é cerca de 3 trilhões, está sendo selecionados há alguns tempos. Que se cuide Magazine Luiza, que por enquanto é o preferido dos cearenses para as compras online. A empresa de Luiz Trajano tem um CD em Maracanaú, que garante entregas rápidas. Plano Safra financia energia solar. Uma boa novidade foi incluída pelo Ministério da Agricultura no Plano Safra de 2021 e 2022. Trata-se da ampliação de recursos e opções de financiamento para produtores rurais que querem investir em energia solar. Por exemplo, o programa ABC passou a permitir o financiamento em energia renovável, potencializando os benefícios da energia solar, fotovoltaica, agricultura de baixo carbono ABC. Com isso, 4 programas de financiamento do Plano Safra já incorporaram o uso de energia solar pelo agronegócio. Pronaf, Inovagro, Prodocop e ABC. Somadas, essas linhas representam 26,9 bilhões para investimentos em projetos no meio rural, um aumento de 56% em relação aos 17,3 bilhões da edição anterior. Na avaliação do CO da Associação Brasileira de Energia Solar, Fotovoltaica, Absolar, Rodrigo Sauia, na linha de crédito para geração própria de energia solar disponível para produtores de todos os portes em todas as regiões do Brasil. A energia solar será cada vez mais estratégica ao agronegócio, pois traz inúmeros benefícios aos produtores rurais. A Absolar trabalhou junto ao Ministério da Agricultura para ampliar o crédito para energia solar no campo, e o novo Plano Safra avançou nesta direção. São mais opções de financiamento e mais recursos para facilitar o acesso à tecnologia, o que merece aplauso, celebra Sauia. Uma palestra sobre ovos no supermercado, promovida pelo Instituto Ovos Brasil, IOB, que com o nome sugere reúne empresas avícolas de todo o país, realizou-se na quarta-feira 14 debate virtual sobre a comercialização e venda de ovos em supermercados, margem dos supermercados e outras questões. Do debate participou Ayrton Carneiro Júnior, sócio e gestor da Avini Alimentos, empresa cearense fundada em 1992 e presente nos mercados norte e no nordeste. Ele abordou a relação de sua companhia com o mercado varejista,
que, na sua opinião, sempre foi muito amistosa e respeitosa. A produção de ovos da avicultura cearense tem crescido mais de 10% ao ano. Embrapa descobre boa bactéria no mandacuru. Atenção para as informações da Embrapa. Uma bactéria encontrada no Rhizosferas do Mandacaru cereus jamacaru é importante. O cacto da região da Caatinga vai ajudar as lavouras de milho brasileiras a suportar a seca. A Rhizobactéria Bacillus aryabhatae é a base de um novo bioinsumo que aumenta a resiliência e a capacidade de adaptação das plantas do Ceará ao estresse hídrico. O produto, que recebeu o nome comercial de Auras e é capaz de promover crescimento da cultura, mesmo em condições de seca. A nova tecnologia é o resultado de mais de 12 anos de pesquisa e chega ao mercado por meio de parceria entre a Embrapa Meio Ambiente em São Paulo e a NOOA Ciência e Tecnologia Agrícola. É o primeiro produto comercial destinado a mitigar os efeitos causados pelo estresse hídrico nas plantas e não tem concorrentes registrado no Ministério da Agricultura. O Auras é capaz de reduzir os efeitos causados pelas estiagens prolongadas, minimizando o risco e expressando o potencial das lavouras e tecnologia. Foi desenvolvida pela Embrapa e será distribuída exclusivamente pela NOOA. O foco inicial do produto será o milho, com uma estimativa de 70% da demanda da segunda safrinha, e os 30% restantes na safra de verão, a primeira. Isso porque o milho da segunda safra é sempre o mais afetado por veranicos e restrições hídricas em geral. A NOOA informa que seu produto não aumenta a produção, porém protege a lavoura de perdas ocasionadas pelo estresse hídrico. A estimativa é que Aura salve da seca entre 6 e 8 sacos de milho por hectare, em média, contra um investimento que gira ao redor de meio saco de milho por hectare. A intenção é ampliar o uso do produto para outras culturas como soja e trigo. A história da agropecuária brasileira é dividida entre antes e depois da Embrapa. Ceará tem 3 campeões de violência. Saiu Anuário Brasileiro de Segurança Pública como ranking das 10 cidades mais violentas do país. 8 delas estão localizadas na região Nordeste. Agora vem o pior desses 8, os 3 são cearenses. E o mais grave, a primeira colocada do ranking sendo, pois mais violenta do Brasil, é Caucaia. As outras 2 são Maraguape. Na 5ª posição é Maracanaú. Na 6ª, detalhes, as 3 fazem limite geográfico com fortalezas integrando sua região metropolitana. É incrível, o Congresso triplica o fundo eleitoral. Onde esta coluna abordou a má qualidade na maioria dos políticos brasileiros, os quais, provando o que aqui foi dito, e tomaram mais uma decisão prejudicial ao país e sua população. Já era noite quando o Congresso Nacional aprovou a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, em cujo texto foi incluída a dotação de 5,7 bilhões para o fundo eleitoral, dinheiro que será dividido entre os partidos para gastos na campanha eleitoral do próximo ano. O PT e o PSL deverão abiscoitar 600 bilhões daqueles montanhas de dinheiro público. A dotação desse fundo era de 2 bilhões, que praticamente foi triplicado com a decisão de ontem. A LDO, aprovada ontem, prevê um déficit de
170 bilhões no OGU de 2022. Ceará solicita ao governo federal a inclusão de jovens entre 12 e 17 anos na prioridade da vacinação. Segundo o secretário da Saúde, Dr. Cabeto, a prioridade seria para os jovens com comorbidades ou deficiência física. O governo do Ceará solicitou ao governo federal a inclusão imediata de jovens entre 12 e 17 anos de idade com comorbidades ou deficiência física no grupo de pessoas com prioridade para receber as vacinas contra a Covid-19. A informação foi passada em entrevista ao Sistema Verde Mares, SVM, pelo secretário estadual de Saúde, Carlos Roberto Martim Rodrigues Sobrinho, Dr. Cabeto, que disse compreender que, assim como os outros grupos prioritários, esse também tem vulnerabilidade maior diante da infecção. Com aval do Ministério da Saúde, que é responsável pelo envio de doses ao Estado, o secretário afirma que será possível incluir de imediato essas populações no esquema vacinal, o que garantiria o cumprimento das promessas de imunizar toda a população pelo menos com a primeira dose este ano. A inserção de adolescentes com comorbidades ou deficiência física no grupo prioritário para a vacinação contra a Covid-19 vinha sendo debatida há alguns meses no Ceará, especialmente após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária da Anvisa aprovar a aplicação da vacina da Pfizer em jovens a partir de 12 anos. No último dia 25 de junho, Rilson Andrade, vice-presidente do Conselho da Secretaria Municipal de Saúde do Ceará, CONSEM Ceará, havia dito em entrevista ao Diário do Nordeste que a Comissão Intergestores Bipartite do CIB, responsável pelas resoluções estaduais sobre a vacinação, já havia combinando que o Estado solicitaria ao Ministério um posicionamento sobre o assunto. Isso porque, além das questões diretamente relacionadas com morbidades, há também a preocupação dos gestores em garantir o retorno seguro das estudantes às aulas presenciais no segundo semestre. Um revólver para cada 100 brasileiros. Estudo aponta o aumento da compra de armas em todo o Brasil. Com as recentes diretrizes do governo Bolsonaro para flexibilização no acesso ao porte de armas, o país totalizou em dezembro mais de 2 milhões de registros. Aumento na compra está evidenciado em todos os estados. Segundo os dados do Fórum Brasileiro e de Segurança Pública, as medidas de flexibilização no acesso às armas adotadas pelo governo Bolsonaro fizeram com que o Brasil alcançasse em dezembro de 2020 a marca de 2.070.126 armas legais particulares, ou seja, uma arma para cada 100 brasileiros. A conta incluiu armas legais registradas por cidadãos, por atiradores desportivos, caçadores e colecionadores e armas registradas em nome de empresas, além das armas de uso pessoal de polícia, bombeiros e militares, ou serem comparados a anos anteriores. Os dados apontam para uma escalada no acesso e na articulação de armas particulares no país e nos últimos anos. O levantamento mostra que houve aumento de registros ativos em todos os estados brasileiros, sem exceção, contudo, o Distrito Federal foi o que apresentou maior elevação nos registros. Na avaliação da advogada Isabel Figueiredo, do Conselho de Administração do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o aumento na compra de armas é resultado das flexibilizações de normas aprovadas pelo governo e do incentivo do presidente ao armamento pela população civil. O governo tem uma atuação
completamente irresponsável, que considera todo o conhecimento científico em torno do tema de controle de armas. Temos um conjunto robusto de evidências que relacionam o maior número de armas circulando com o aumento da violência, afirmou Figueiredo. A tendência é que o acesso às armas cresça ainda mais nos próximos anos, já que Bolsonaro editou em fevereiro deste ano uma série de medidas para facilitar o acesso e aumentar o limite para aquisição de armamentos e munição. Essa tendência foi confirmada pelo especialista em segurança Ignácio Cano, entrevistado pelo Sputnik Brasil, quando disse que essa é a mais uma tentativa do governo Bolsonaro, entre várias anteriores e outras que virão, para aumentar o número de armas em circulação, para o aumento dos tipos de armas que podem ser compradas e o número que cada pessoa tem direito com a agência Sputnik Brasil. O especialista esclarece 5 dúvidas sobre as vacinas contra a Covid-19. Bora lá? Em meio ao volume de informações produzidas diariamente sobre a Covid-19, diversos boatos e notícias falsas também passaram a compor o cotidiano da população. Tais práticas podem acabar prejudicando campanhas importantes como a atual vacinação contra a doença, medida fundamental para retornar todas as atividades econômicas e trazer normalidade para as relações sociais. Mesmo com todo o trabalho de desinformações promovido em canais como WhatsApp, Facebook e YouTube, a adesão dos brasileiros à vacinação chegou a 94% da população. Segundo o levantamento realizado pelo Datafolha, divulgado na última terça-feira 13, atualmente mais de 40% da população brasileira já tomou a primeira dose de uma das vacinas. Somente no Ceará, mais de 4,9 milhões de doses foram aplicadas. Como forma de reduzir eventuais dúvidas da população, conversamos com Luciano Pamplona, docente da pós-graduação em saúde coletiva da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, da UFC, e Edson Teixeira, imunologista e docente do Departamento de Patologia e Medicina Legal da UFC, sobre 5 dúvidas relacionadas à vacinação contra a Covid-19. As pessoas estão totalmente imunes após as 2 doses da vacina. Edson Teixeira. As pessoas, ao tomar a vacina e completar o esquema vacinal, está protegido dentro daquela eficácia encontrada nos estudos para o desenvolvimento de vacina. Isso não quer dizer que as pessoas não possam, especialmente agora com alta circulação viral pelo país, contrair o vírus e até mesmo adoecer e ficar em estado grave. Para estar imunizado, é melhor pegar a Covid-19 que tomar vacina? Edson Teixeira. Não pegar a Covid-19. Tem uma taxa de letalidade. A vacina é fundamental, é óbvio que ela é mais segura do que você contrair a doença. Ou seja, não se tem imunidade em rebanho. E nunca se falou nisso com relação à imunidade natural, sempre em relação à cobertura de vacina. Desde o ano passado, as informações sobre uma eventual imunidade ao vírus obtida após o contágio passaram a circular, com novos estudos sobre a doença. Ainda está sendo realizada ao redor do mundo e não se sabe com precisão o grau de imunização que o indivíduo atinge após a infecção, ou seja, atualmente somente com a vacina e o organismo estará preparado para lidar com um possível agravamento da doença. Existe vacina melhores que outras? Luciano Pamplona. É provável que daqui a 5, 10 anos, com a evolução das vacinas, como o caminhar da ciência nesse processo, a gente identifique as vacinas que poderão sentir efeito melhor ao longo prazo neste momento. A melhor vacina para a Covid que existe é
A vacina que está disponível para você no posto de saúde hoje espera por uma vacina daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano. Melhor é uma grande bobagem. Na perspectiva da saúde coletiva, é uma irresponsabilidade. Será preciso tomar vacina contra a Covid-19 todos os anos? Edson Teixeira. Nós não sabemos ainda se será necessário, mas devido à alta taxa de mutação que nós temos observado nesse vírus, há realmente essa perspectiva de que seja necessário vacinar anualmente contra cepas que forem parecendo, ou seja, atualizar a vacina e revacinar. Luciano Pamplona. Todos os estudos estão sendo feitos neste momento. Agora serve, entre outras coisas, exatamente para isso, para monitorar o efeito vacinal. Então, precisamos monitorar. Essa é a última etapa que a gente precisa fazer. São os estudos de fase 4 e monitorar essas populações que foram vacinadas para ver por quanto tempo, até quanto tempo elas vão continuar sendo protegidas pela vacina. Vacinas são capazes de alterar o DNA dos indivíduos? Edson Teixeira, isso é uma falácia. Para nós imunologistas é um absurdo completo de imaginar que isso seja possível. As vacinas são extremamente seguras. Nós já conhecemos a vacina há mais de um século e, sem dúvida nenhum, foi um avanço na medicina como nenhum outro. Luciano Pamplona. Nenhuma vacina é capaz de alterar o DNA de ninguém? Então, infelizmente, são fake news que circulam, mas as vacinas não têm essa capacidade. Motorista ateia fogo no próprio carro na Avenida Godofredo Maciel, no bairro Marapunga. Veja o vídeo. O homem foi embora enquanto as chamas consumiam o veículo. Um motorista ateou fogo no próprio carro na noite de quarta-feira 14, na Avenida Godofredo Maciel, localizada no bairro Maraponga, em Fortaleza. O homem foi embora enquanto as chamas consumiam o veículo. Testemunhas relataram que ele havia comprado gasolina e abastecido o automóvel em um posto de combustível antes do incêndio. Logo após, parou o carro no cruzamento da rua Francisco Glicério com a Avenida Godofredo Maciel, abriu as portas do veículo e ateou fogo no automóvel e foi embora do local. Funcionários do estabelecimento comercial gravaram o incêndio. Motoristas que fotografavam pelo trecho tiveram dificuldade para passar pela via. A esposa do homem que ateou fogo no próprio carro estava no posto de combustível acompanhando do filho e outros familiares, mas não quis falar com a reportagem sobre o caso. O corpo de bombeiro foi acionado para o cruzamento e controlou as chamas. A polícia militar também foi chamada, mas ele não havia sido localizado até a publicação desta matéria. Câmara aprova a lei do mandante sobre a transmissão dos jogos de futebol. O texto principal foi aprovado por 432 votos a favor e 17 contrários. A Câmara aprovou nesta quarta-feira 14 o projeto de lei que atribui exclusivamente ao clube mandante das partidas de futebol os chamados direitos de arena, referente à transmissão ou reprodução do jogo. O texto principal foi aprovado por 432 votos a favor e 17 contra. O texto segue agora para o Senado. Entendemos que a prerrogativa exclusiva dos clubes mandantes de negociarem os respectivos direitos de transmissão de duas partidas contribuirá para entidades esportivas poderem buscar livremente a melhor forma de comercializar esse importante
ativo financeiro, afirmou o relator do projeto, deputado Júlio César, republicano do DF. O texto prevê que pertence à entidade de prática desportiva de futebol mandante o diretor de arena sobre espetáculo desportivo. Na medida, o direito da arena consiste na prerrogativa exclusiva de negociar, autorizar ou proibir a captação, fixação, emissão, transmissão, retransmissão ou reprodução de imagens do jogo. Nós estamos falando de uma mudança de norma, de um entendimento que diz que os novos contratos celebrados têm de estar submetidos a essa nova legislação. Porém, aqueles que estão vigorando e foram celebrados anteriormente precisam ser respeitados, afirmou o líder do Cidadania, Alex Mendes, Cidadania São Paulo. O projeto determina também que 5% da receita proveniente da exploração de direitos desportivos audiovisuais será distribuído em partes iguais ou os atletas profissionais, árbitros de campo e treinadores participantes, intenção e aumentar a receita dos clubes de futebol, principalmente dos pequenos. FGTS, PIS, PASEP pode ser sacados por herdeiros, saiba como receber. Dependentes com vínculo familiar ou econômico ou segurado do INSS têm direito a receber os benefícios. O saque integral dos valores de FGTS e PIS, PASEP por herdeiros de trabalhadores é um direito garantido por lei, mas algumas condições para a liberação do saldo. A prioridade é dada aos dependentes habilitados na Previdência Social para requisitar os valores não resgatados em vida pelo trabalhador. Pensão por morte. Novas regras do INSS limitam pagamentos e herdeiro. Cotas do PIS, PASEP em 1971 a 1988 podem ser sacados por trabalhadores, saiba como. O uso de FGTS é ampliado para financiar imóveis com taxas de juros mais altas. Quem pode ser dependente? Os dependentes podem ser aqueles que possuem vínculo familiar ou econômico com o segurado do INSS e passam a ter direito a receber os benefícios ou pagamentos de resíduos. Para comprovar esse vínculo, os familiares precisam apresentar documentos específicos que variam conforme a cada caso. A legislação estabelece 3 categorias, entre elas: cônjuge, companheiro, em união estável, filho não emancipado menor de 21 anos ou com deficiência, pais e irmãos com emancipado menor de 21 anos ou com deficiência. Sendo assim, na ausência de dependentes habilitados na Previdência Social, outras pessoas, no caso um sucessor, pode ter acesso aos benefícios. Para isso, é necessário pedir à Justiça um alvará que autoriza a movimentação do montante. Como sacar o dinheiro do FGTS, o PIS e PASEP? Para sacar os valores do FGTS, PIS, PASEP, o herdeiro deve se dirigir a uma agência da Caixa Econômica Federal e apresentar os documentos abaixo: identidade do herdeiro, número do PIS, PASEP, NIS do falecido, carteira de trabalho do falecido, certidão de nascimento, RG ou CPF para o dependente menor de idade, declaração de dependentes habilitados à pensão. A consulta do saldo disponível para o saque pode ser feito no site da Caixa, através do aplicativo FGTS ou pessoalmente em agência. Com crise energética e temor de apagão, cresce demanda por geradores no Ceará. O temor de apagão tem levado os cearenses a buscar soluções para mantimento elétrico. Segundo o Sindenergia, não há risco de falta de energia no estado. Lojas de vendem geradores de energia no Ceará têm registrado alta na busca pelo produto nos últimos meses diante do aumento da conta de energia e do temor de apagão devido à crise hídrica.
Segundo o diretor técnico da Atom Geradores, Ederson Botelho, a busca por geradores cresceu 60% na loja no mês passado. Ele afirma, inclusive, que a empresa tem enfrentado dificuldades para atender toda a demanda devido à falta de insumos no mercado. A busca pelo produto no Ceará segue a tendência de outros estados no Brasil. A CETEMAC, fabricante de geradores que atuam em todo o país, registrou um aumento de 35% em demandas nos últimos 60 dias. O Brasil vive hoje a pior crise hídrica dos últimos 91 anos, segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS. A escassez de água afeta diretamente a produção de energia do país, já que 63,8% da matriz elétrica é composta por hidroelétrica. Com reservatórios baixos, a conta de energia fica mais cara. Com o estabelecimento de bandeiras tarifárias devido à necessidade de acionamentos de usinas termoelétricas, corridas lojas. A procura maior para a compra de geradores de energia começou nos últimos 2 meses na Garatec, localizado no bairro Jockey Club. O sócio-diretor da operação da empresa, Bonifácio Vieira, conta que a busca pelos equipamentos cresceu com o início da pandemia, mas o temor de apagão alavancou as vendas nos últimos meses. A gente tem percebido, já faz pelo menos 60 dias, que tem aumentado bastante essa procura. A procura pode ser fechada, mas dependendo da potência, o cliente pode esperar mais ou menos para receber. Se for uma potência com mais disponibilidade, pode receber em até 45 dias. Se for a potência acima de 500 kW, mais difícil, tem clientes tendo que esperar até 3 meses, até mais conta. Segundo ele, os fabricantes não têm conseguido atender a demanda devido à falta de insumos, principalmente de motores movidos a diesel. Ele calcula que houve um aumento de 20% a 30% na busca por cotações, resultados em um acrescimento de 10% das vendas nos últimos 2 meses. Indústrias e condomínios. A situação é parecida na Atom Geradores, localizados no Combeba. O diretor técnico da empresa, Ederson Botelho, conta que a demanda vem principalmente da indústria, mas que mesmo condomínios residenciais têm aumentado a procura. Quem quer comprar equipamentos está tendo que esperar por mais tempo. A venda de gerador hoje está complicada porque estamos com falta de insumos. Equipamentos que eu tinha no estoque, a entrega é com 5 a 6 dias. Hoje peço 120 a 160 dias para entregar, relata. Segundo ele, para além do termo de apagão, os clientes têm relatado quedas de energias ocasionadas pela má qualidade do serviço da concessionária de energia. Os dados de agente do nosso estado era de máximo uma parada por mês e ainda assim era uma parada sinalizada. Hoje estamos na nossa cidade e nosso estado como no mínimo 2 paradas por semana sem aviso. Estamos recebendo ligações diárias que o pessoal está procurando colocar gerador de energia por causa dessa queda, alega. O Diário do Nordeste entrou em contato com Enel para obter mais informações sobre as quedas de energias relatadas. A assessoria de imprensa informou não ter reconhecimento de instabilidade frequentes no fornecimento de energia, risco de apagão. A demanda por geradores de energia, neste momento, é injustificada, segundo o diretor técnico do Sindicato das Indústrias de Energia e de Serviço do Setor Elétrico do Estado do Ceará, CID Energia Ceará, Daniel Queiroz. Ele pontua que, apesar da crise hídrica, não existe um perigo iminente de falta de produção devido à estrutura de backup.
do país, Queiroz desaconselha a compra de geradores neste momento por causa de residencial. O diretor técnico tranquiliza quanto à possibilidade de falta de energia, mas chama atenção para a tendência de aumento das tarifas elétricas. Ele recomenda, inclusive, que o consumidor busque meios de produzir ou economizar energia para ajudar na resolução da crise hídrica. Se nada for feito por parte do próprio consumidor, esse momento vai se estender. Tem a possibilidade, através do consumo consciente, buscar gerar sua própria energia através das fontes energéticas, diz. Suspeito de agredir a mulher tenta subornar PMs e é preso em Aparecida, em Goiânia. Homem ofereceu 950 e a arma que estava com ele para os policiais para evitar a prisão. Um homem foi preso em flagrante na noite da quarta-feira 14, suspeito de agredir a mulher e tentar subornar os policiais militares envolvidos na ocorrência no Jardim Eldorado, em Aparecida, em Goiânia, região metropolitana da capital. De acordo com as informações divulgadas pela Polícia Militar, PM, a equipe foi acionada na noite de ontem para atender uma ocorrência de violência doméstica no setor. Após receber o chamado, uma equipe do 8º Batalhão da Polícia Militar, BPM, se deslocou até o local da denúncia. Ao chegar no local, os policiais encontraram uma mulher e seu filho especial de 17 anos que afirmou que havia sido agredida pelo marido e que o mesmo chegou a ameaçá-la com um revólver. Depois da denúncia do relator feito pela vítima, a equipe policial encontrou o suspeito, o qual estava armado com uma pistola calibre 45 com a numeração raspada e 7 munições intactas. Se já não bastasse ter agredido e ameaçado a mulher, o suspeito tentou subornar os policiais envolvidos na ação e ofereceu a quantia de 950 aos PMs e a arma para evitar a prisão. O homem foi preso em flagrante por violência doméstica e tentar subornar os policiais para evitar sua prisão. Haitiana denuncia injúria racial de vizinhos e golpes mata-leão da PM em Anápolis. Segundo o delegado, a Polícia Civil vai ouvir a Mirlose e será instaurado um inquérito para apurar o crime de injúria racial. A haitiana Mirlose Pierre denunciou ser chamada de negra imunda por um vizinho e atingida com um golpe mata-leão por um policial militar, depois de uma reclamação de som alto na última sexta-feira 9. Em Anápolis, um vídeo de uma câmera de segurança mostra quando o agente chuta o portão da casa dela e golpeia pelo pescoço e algema. Mesmo o policial que me pegou pelo pescoço falou: "Não, eu sou seu amigo e eu não podia te pegar assim. Me desculpa." "Eu falei que não tinha desculpa", disse Mirlose. Segundo a vítima, o policial agrediu depois que ela disse que ia pedir para que um vizinho acompanhasse, mas foi golpeada e colocada na viatura. Ela conta que tudo começou após um vizinho chamar a polícia, denunciando que ela estava bem com som alto e cometendo perturbações de sossego. Segundo ela, quando a PM chegou, o denunciante começou a ofendê-la na frente dos policiais que não fizeram nada. Ele disse: "Sua negra imunda, o que você está fazendo aqui? Vai para o seu país." Pensei: nossa, na frente do PM, está me instigando desse jeito. O PM não fez nada, relata. A mulher, identificada como Jordel Dias, confirmou à TV Anhanguera que queria bater na vizinha, mas nega que foi preconceituosa. "Confesso, mas não compensa sujar as mãos com uma pessoa dessa."
Ela estava bêbada e eu falei sim, que se ela estivesse sem sentido, incomodada, que voltasse para o país dela. Momento algum eu fui preconceituosa, porque eu me sinto negra, disse. Segundo a moradora que presenciou a abordagem e preferiu não se identificar, as ofensas aconteceram e ela falou assim: desde quando você trabalha, você não trabalha. Não, você tem que trabalhar no seu país. De acordo com o dono do imóvel em que Merlouse mora, não havia barulho de incomodar-se, o que se trata de implicância dos vizinhos com ela. Eles são implicados com ela, que até o cachorro deles é chamado de haitiano, contou Fernando Pereira. Merlouse registrou o caso por meio de um termo de declaração na 4º Batalhão da Polícia Militar e afirma que vai formalizar uma ocorrência na Polícia Civil contra a ação da PM. Segundo o delegado Carlos Antônio Silveira, e a Polícia Civil vai ouvir a haitiano e será instaurado um inquérito para apurar o crime de injúria racial. Paraíso do Tocantins amplia vacinação para jovens acima de 22 anos. A aplicação das doses ocorrerá das 9 às 20 horas na Unidade de Saúde da Família, USB, Aires Perante SESPE. Enquanto a capital ainda imuniza pessoas acima de 43 anos, a cidade vizinha e município de Paraíso do Tocantins, distantes a 60 quilômetros de Palmas, começará a vacinar a partir desta sexta-feira 16 jovens acima de 22 anos e a vacinação ocorrerá das 9 às 20 horas nas unidades de saúde da família. Vale Alimentação será depositado nesta quinta 15. O investimento com a Vale Alimentação até o momento já soma 316 milhões de recursos próprios do Estado. O governo do Estado realiza nesta quinta-feira 15 um novo crédito do programa Vale Alimentação, PVAE. A iniciativa, que chega na 7ª parcela no valor de R$ 55 por aluno, faz parte das ações de assistência estudantil desenvolvidas no âmbito do programa Estado Solidário, com o objetivo de garantir a segurança alimentar dos estudantes e de suas famílias. O investimento com Vale Alimentação até o momento já soma 316 milhões de recursos próprios do Estado. O PVAE beneficia todos os estudantes matriculados na rede estadual de ensino, cerca de 900 mil. O valor é exclusivamente para a compra de alimentos como feijão, arroz, macarrão, ovos, carne e leite, sendo de livre escolha do estudante. Os alimentos podem ser comprados com cartões distribuídos pela Secretaria da Educação do Estado, do SEC, em mais de 20 mil estabelecimentos credenciados nos 417 municípios baianos, além de distritos e povoados, movimentando também a economia local e do Estado. Bolsa Presença. As famílias dos estudantes em condição de vulnerabilidade socioeconômica e com o cadastro do único também estão recebendo desde sábado 10 o crédito de 150 do Bolsa Presença no programa de assistência estudantil desenvolvido no âmbito do Estado Solidário. O crédito mensal por família está disponível nos cartões entregues pelo SEC e pode ser utilizado para aquisição de alimentos, de material escolar ou em outra necessidade familiar. Neste é o terceiro dos 6 créditos previsto pelo programa, cujo objetivo é apoiar financeiramente as famílias dos estudantes e assegurar a permanência dos alunos nas atividades letivas. A previsão é a de que a Bolsa Presença alcance 311 mil famílias de 357 mil estudantes da rede estadual de ensino. Em caso de dúvida sobre o Vale Alimentação e Bolsa Presença, o estudante ou pais responsáveis devem entrar em contato com a escola onde está matriculado ou pelos canais de ouvidoria 0800 28 40011 e
o e-mail ouvidoria@educação.gov.br. Outras opções são as contas do Facebook, Ouvidoria Geral Bahia, e do Instagram, Ouvidoria Geral Bahia, Ouvidoria Geral do Estado, que passaram a ser usados para otimizar esta prestação de serviço aos estudantes, professores e servidores da sociedade de um modo geral. Oi galera, tudo bem? Bom dia, seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. Bora lá. Bahia receberá investimento de 8 bilhões. A empresa planeja investir em 4 municípios. Um total de 8,646 bilhões em investimento em novos parques eólicos está previsto para os municípios de Casa Nova, Morro no Chapéu, Macururé e Várzea. Nova nos próximos 3 anos. Esse é o total de recursos que a empresa Casa dos Ventos pretende investir de acordo com os protocolos de investimentos assinados nesta quarta-feira 14, com o governo da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, CDE. Para o secretário de Desenvolvimento Econômico, Nelson Leal, o governo da Bahia busca descentralizar a arrecadação de receita do estado, que está concentrada na maior parte na região metropolitana. O investimento das empresas de energia eólica na Bahia gera empregos tanto na fase de instalação quanto na sua operação dos aerogeradores. Além do benefício da geração de empregos que gera renda ao trabalhador, também é revertido em impostos municipais, melhorando as finanças dessas prefeituras para promoverem melhorias nas cidades baianas. O gerando energia de uma forma limpa e renovável, afirmou Leal. Nos 4 municípios, a previsão da empresa é gerar, durante a instalação dos aerogeradores, mais de 10 mil empregos. Já na fase da operação, serão gerados 51 empregos diretos nos parques eólicos. Hoje assinamos protocolos de intenção que eu diria que muito mais que a intenção, é uma decisão de investimento, inclusive com a primeira obra começando agora em setembro deste ano, em Morro do Chapéu. Estamos falando de mais de 8 bilhões nos próximos 3 anos, afirmou o presidente da Casa dos Ventos, Clécio Eloy. Liderança. A Bahia está na liderança nacional na geração de energia eólica e ocupa o 2º lugar no ranking dos 5 principais estados em geração de energia solar no país. Em abril de 2021, os dados constam do Informe Executivo de Energia Renováveis da CDE do mês de junho. Juntos, as fontes de energia renováveis deverão investir cerca de 30,9 bilhões no território baiano. O estado conta atualmente com 196 parques eólicos em operação, que tem 4.974 megawatts de capacidade instalada, geração de 1.402 gigawatts-hora por mês, a capacidade para abastecer cerca de 11 milhões de residências, favorecendo 35 milhões de pessoas. Covid, saiba tudo sobre vacinação nesta quinta. 15. É preciso apresentar a caderneta de vacinação. A vacinação em segunda dose contra a Covid-19 continua sendo aplicada nesta quinta-feira 15, das 8 às 17 horas, nas unidades básicas de saúde, UBSS, na zona rural, nos distritos, em 21 unidades de saúde da família. Veja a relação no final da matéria. Para garantir a segunda dose, é preciso apresentar a caderneta de vacinação, comprovando que recebeu a primeira dose da vacina, RG, CPF, comprovante de residência no nome da pessoa a ser vacinada, de pai ou mãe, ou com alguma comprovação de vínculo, se for aluguel, um documento que comprove a locação. Confira a lista das unidades básicas de saúde, UBS.
UBS Casa, endereço Rua Frei Aureliano Grotomari SN Capuchinhos UBS Subae, endereço Rua Segunda a Travessa Politeama SN SUBA, UBS CAESB 1, endereço Rua João CN CAESB, UBS CAESB 2, endereço Rua São Valentim CN CAESB, UBS Baruanas, endereço Rua Petronílio Pinto 186 Baraunas, UBS Irmão Dulce, endereço Rua Capertino Lacerda 1759 Brasília, UBS Mangabeira, endereço Avenida Tupinamba S/N Mangabeira, UBS Serraria Brasil, endereço Rua Cupertino Lacerda 297 Brasília, UBS Jardim Cruzeiro, endereço Rua Miguel Calmo S/N Jardim Cruzeiro, UBS Dispensário Santana, endereço Rua Mercúrio 320 Jardim Acácia, UBS Centro Social Urbano CSU, endereço Rua Tostão S/N Cidade Nova. Confira a relação das 21 unidades de saúde da família. Amazonas emite mais CO2 do que absorve, mostra o estudo. A floresta amazônica já emitiu mais CO2 do que absorve, e a culpa dessa situação é do desmatamento e da aceleração das mudanças climáticas, mostrou uma pesquisa científica publicada na revista Nature nesta quarta-feira 14. O estudo foi liberado pela pesquisa do Laboratório de Gases de Efeito Estufa do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais do INPE, Luciana Gatti, com a colaboração das pesquisadoras Luana Basso e Rayane Neves, também do INPE. O artigo Amazônia como fonte de carbono ligado ao desmatamento e mudanças climáticas traz informações obtidas entre os anos de 2010 e 2018 por meio de quase 600 voos que coletam aproximadamente 8.000 amostras entre 300 metros da superfície em 4,4 quilômetros de altura na atmosfera. Foram escolhidos 4 locais específicos de estudo e o que, segundo as pesquisadoras, representantes a maior parte da Amazônia. As regiões da Amazônia com desmatamento em torno de 30% ou superior apresentaram importantes alterações nas estações secas, principalmente agosto, setembro e outubro, ficando mais seca, mais quente e mais longa, representando um período de grande estresse para a floresta desta região. Apresentaram uma emissão de carbono 10 vezes maior que as regiões do desmatamento inferior a 20%, diz pesquisa divulgada pelo INPE. A área localizada entre o sul do Pará e o norte do Mato foi a que apresentou o pior cenário, onde a floresta representa uma fonte de emissão de carbono. Esta região da Amazônia é o que mais gera preocupação, pois a degradação é extrema, levando o aumento da mortalidade das árvores, além dos desmatamentos, apresentar uma emissão de carbono para a atmosfera. Ele altera a condição climática na Amazônia e faz com que a floresta não desmatada também se torne uma fonte de carbono para a atmosfera, além de aumentar sua inflamabilidade, ressaltar o documento. O estudo concluiu dizendo que, zerando o desmatamento, as queimadas, além de reduzirmos as emissões de CO2,
Também aumentaria a capacidade da floresta amazônica de observar o carbono, contribuir com o aumento da chuva e redução da temperatura, que por sua vez aumenta mais ainda a capacidade de absorver carbono, formando um ciclo positivo, não só para a Amazônia, também para o restante do Brasil, da América do Sul e do planeta, pois estamos todos interligados, não existem paredes na atmosfera, diz ainda a pesquisadora com a agência ANSA. O governo de Cuba faz primeiras sessões à manifestação. Entrada de alimentos importada foi liberada. Pressionado pela maior onda de protestos populares contra o regime em quase 30 anos, o governo de Cuba fez as primeiras concessões aos manifestantes e liberou a entrada de alimentos, remédios e outros itens de primeira necessidade no país sem o pagamento de taxas alfandegárias. Em anúncio na televisão, nesta última quarta-feira 14, o primeiro-ministro Emmanuel Marrero anunciou que a medida vai vigorar entre 19 de junho e 31 de dezembro de 2021. Atualmente, cubano que viajam ao exterior pode voltar com até 10 quilos de remédios livres de impostos e quantidades limitadas de alimentos e produtos de higiene, porém, mediante o pagamento de taxas na alfândega. A partir da próxima segunda-feira, todas essas restrições serão removidas, atendendo a uma das reivindicações dos manifestantes que tomaram as ruas da ilha a partir do último domingo 11. Os protestos eclodiram em meio a uma crise econômica e sanitária, agravada pela pandemia do novo coronavírus, com filas para obter comida, escassez de medicamentos e recorrentes cortes de energia. Além disso, as manifestações também abarcaram a insatisfação com a falta de liberdade no país que o governador, por um regime comunista de partido único desde o fim da década de 1950, ao menos uma pessoa morreu nos protestos, a mais de 100 foram detidas. O presidente Miguel Dias-Canel, por sua vez, havia tentado liquidar os protestos com ações orquestradas por contra-revolucionários financiados pelos Estados Unidos, cujo embargo econômico o governo cubano culpa pela crise na ilha. No entanto, no anúncio com Marrero da TV, Dias-Canel adotou um tom mais conciliatório, afirmando que é preciso ganhar experiência com os protestos e fazer uma análise crítica dos problemas do país. Precisamos superar as divergências entre todos, disse com a Agência Brasil. O projeto que suspende a prova de vida do INSS durante a pandemia vai ao Senado. A prova de vida é realizada anualmente nas agências do INSS ou nos bancos onde o segurado recebe o benefício. A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira 14 o projeto que suspende até 31 de dezembro de 2021 a comprovação de vida dos beneficiários junto ao Instituto Nacional de Seguro Social do INSS. A matéria retorna para análise do Senado. A prova de vida presencial num contexto de pandemia serve como fio condutor que pode acarretar a morte daqueles que se submetem a um risco de contágio para não comprometer sua renda, argumentou o relator da matéria, deputado Danilo Cabral, PSB, Pernambuco. A prova de vida é realizada anualmente nas agências do INSS ou nos bancos onde o segurado recebe o benefício. Não há justificativa para que, em um momento tão grave de crise sanitária, a prevenção a possíveis fraudes esteja acima da preservação da vida de milhões de brasileiros, com o risco de
corte do benefício, disse o deputado. O texto estabelece o uso preferencial de biometria para a realização da prova de vida pelos beneficiários. A prova de vida continua sendo feita no mês do aniversário do beneficiário, ainda que por procuradores beneficiários acima de 80 anos ou com dificuldades de locomoção, deve ter máxima preferência no atendimento bancário para evitar demoras e exposições dos idosos a aglomerações. Além disso, o INSS deverá informar ao cidadão outros meios remotos de realização à prova de vida para evitar deslocamentos. Em casos de fraude, o texto prevê a devolução ao INSS de valores pagos indevidamente após o óbito do titular do beneficiário ou pessoas não autorizadas. Segundo Cabral, dados do INSS apontam que até meados do mês de junho, dos 36 milhões de assegurados, 23,6 milhões haviam realizado a prova de vida, faltando 2,3 milhões de pessoas que ocorre um risco de terem seus benefícios bloqueados nos próximos meses. Com o retorno do procedimento presencial da prova de vida, aposentados e pensionistas vêm se submetendo a aglomerações em transportes públicos e principalmente nas agências bancárias responsáveis pela checagem. Quando não logram o êxito no procedimento remoto, para que não tenham o pagamento do benefício bloqueado, convocados às agências por vezes lotados em razão na redução de pessoal, para que se cumpram as medidas sanitárias. Nessas instituições permanecem por horas expostos em um vírus potencialmente mais mortal para os idosos, repito, ou mais atingidos pela medida, argumentou o relato com a Agência Brasil. Câmara aprova suspensão de despejo até o fim do ano e o texto segue para sanção. A regra vale para contratos de até 600 para imóvel residencial e até 1.200 para comerciais. A Câmara aprovou nesta quarta-feira 14 a suspensão de despejo até 31 de dezembro, desde o ano em razão da pandemia. O texto já tinha sido aprovado pelos deputados, mas senadores excluíram imóveis rurais do projeto. E por isso, a proposta teve de ser votada no novo texto, segue agora para sanção com a mudança feita pelo Senado. A proposta que segue agora para a Presidência da República proíbe expulsar moradores de imóveis urbanos ocupados até antes de 31 de março de 2021, mesmo os que ficaram sem pagar aluguel e ficaram inadimplentes. O projeto também suspende a concessão de liminares para desocupação de imóvel urbano nas ações de despejo, desde que o locatário justifique que é devido à pandemia, houve a perda financeira que o impede de pagar o aluguel. Essa regra vale para os contratos de até 600 para imóvel residencial e até 1.200 para comerciais com agência e Estado. O Hospital Vila Nova Star diz que Bolsonaro precisa de novos exames para decidir sobre a cirurgia. O Hospital Vila Nova Star omitiu uma nota na noite desta quarta-feira sobre o quadro da saúde do presidente Jair Bolsonaro. De acordo com o comunicado, o presidente foi diagnosticado com uma suboclusão intestinal e permanecerá internado inicialmente em tratamento clínico conservador após realizar avaliação clínica, laboratoriais e de imagem. A nota é assinada pela junta médica do hospital, incluindo o médico Antônio Luiz de Vasconcelos Macedo, que operou o presidente após a facada em 2018, que foi a Brasília mais cedo para acompanhar a transferência de Bolsonaro a São Paulo. Bolsonaro deu entrada nesta quarta no Hospital das Forças Armadas, em Brasília, com desconforto intestinais e após uma crise de soluço com a agência e Estado.
Líder do governo diz que a CPI, Tribunal de Exceção, critica não ter direito de defesa. Deputado Ricardo Barros teve depoimento adiado na CPI da Covid e deverá ser ouvido em agosto se recesso parlamentar for aprovado. O governo na Câmara, Ricardo Barros, PP, Pará, disse em entrevista à CNN nesta quarta, 14, que a CPI da Covid é um tribunal de exceção e condenou o fato de não ter tido direito de defesa até agora. Não me dão direito à defesa. É um tribunal de exceção e o STF, Supremo Tribunal Federal, mandou instalar e deve cuidar para que promova a justiça, declarou Barros. O deputado acredita que a Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado perdeu o interesse em seu depoimento a partir do momento em que todos que foram ouvidos negaram sua participação nas irregularidades para aquisição das vacinas Covaxin e AstraZeneca. Eles marcaram minha oitiva para o dia 8 de julho. Logo estavam prontos para me ouvir. Com todos que já foram ouvidos, negaram a minha participação. Perderam o interesse, mas já citaram meu nome 96 vezes, inclusive com acusação feita por senadores, disse Barros. Segundo a mídia, o depoimento de Barros tinha sido marcado para a próxima terça-feira 20, mas o caso seja aprovado, a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, até sexta-feira 16, será declarado recesso parlamentar até dia 31 de julho, o que faria com que a oitiva do deputado seja realizada em agosto com a agência Sputnik Brasil. Suspeitos de matarem policiais são mortos em confronto. Todo suposto envolvido pertence à mesma família de ciganos. 3 homens suspeitos de envolvimento nos homicídios do tenente e do soldado da Polícia Militar Luciano Libarino Neves, 34 anos, e Robson Brito de Mato, 30, em Vitória da Conquista, sudoeste baiano. Morreram em confronto com a polícia na manhã desta quarta-feira 14. Um quarto suspeito foi preso também após o confronto. Todos os supostos envolvidos pertencem à mesma família de ciganos. Segundo a informação da Secretaria de Segurança Pública da Bahia, SSP Bahia, 2 dos suspeitos foram encontrados com 3 revólveres calibre 32 e 38 no município de Itiruçu, a 200 quilômetros de Vitória da Conquista e no povoado do Lagoa das Flores. A dupla teria entrado em confronto com policiais da Companhia Independente de Policiamento Especializado do CIP Central após fugir de um bloqueio montado na região. Conforme a SSP, eles atiraram contra os policiais que revidaram e foram feridos e não resistiram. O terceiro morto em confronto foi localizado na zona rural de Conquista após a denúncia de populares. De acordo com a SSP, ele e outros envolvidos nos homicídios ocorreram atirando contra a equipe da 108ª SIPM e os demais conseguiram escapar. Por fim, um quarto suspeito dos homicídios foi preso em flagrante na terça-feira 13, dia do crime, após ter sido ferido em confronto com a polícia e da entrada no hospital de base de Vitória da Conquista. Segundo a SSP, a partir do levantamento de investigação e denúncia, policiais da 92ª Companhia Independente da Polícia Militar, CIPM, Ronda Rural Vitória da Conquista, chegaram no acampamento cigano onde ele estava. Conduziram outros 5 integrantes da família que viviam no local para prestarem depoimento. Um dos filhos do cigano teria recebido informações através do WhatsApp que 2 homens procuravam o local e alertou o pai após saber da presença policial na região.
O homem saiu com outros filhos, identificaram e cercaram o carro dos PMs, sendo atingido no revide, de acordo com o delegado Kleber Rocha Andrade, titular da Delegacia de Homicídio DH. O delegado afirmou que, a partir dos depoimentos ocolhidos, o homem foi autuado em flagrante por duplo homicídio qualificado. Já com a prisão preventiva solicitada, a Justiça também foi solicitada a prisão temporária de outros 6 filhos do homem. As armas apreendidas foram encaminhadas para o Departamento de Polícia Técnica, DPT, e a DH do município conduz as investigações para tentar localizar os outros responsáveis pelas mortes e a motivação do crime. Os policiais Luciano e Robson estavam lotados na 92ª CIPM, Companhia Rural de Vitória da Conquista. Ambos estavam a serviço no distrito de José Gonçalves, zona rural de Vitória da Conquista. Quando foram atingidos por disparo, as vítimas tiveram as armas levadas pelos assassinos. Assim que o crime aconteceu, buscas foram iniciadas por equipes da PM e da Polícia Civil em toda a região. Adolescentes suspeitos de tráfico são apreendidos em feira. Os mandatos de apreensão foram solicitados porque os adolescentes não compareceram às audiências. 2 adolescentes suspeitos de envolvimento com o tráfico de droga foram apreendidos nesta quarta-feira 14 em Feira de Santana, após investigação realizada pela Delegacia do Adolescente Infrator do DAI. De acordo com informações da Polícia Civil, jovens localizados nos bairros de Viveiros e Conjunto Feira VI e de 16 e 17 anos, já havia sido flagrado com drogas há menos de um ano. Um dos adolescentes também estava com um revólver calibre 22 e munição em abril. Os mandatos de apreensão foram solicitados porque os adolescentes não comparecem às audiências segundo investigação. Logo, como cumprimento dos mandatos, e a dupla já está à disposição da Vara da Infância e Juventude de Feira. O homem encontrado amarrado e morto a tiros em Feira de Santana. Por volta das 15h30 desta quarta-feira 14, um homem ainda não identificado foi assassinado a tiros em uma estrada do bairro Cis, em Feira de Santana, e a vítima foi encontrada com as mãos amarradas para trás a tiros na cabeça. Até o momento, não há outras informações sobre o crime. O corpo foi encaminhado para o DPT. A equipe médica descarta cirurgia de emergência em Bolsonaro. Uma nota divulgada à noite pela equipe médica informa que o presidente permaneceria em intenso tratamento clínico conservador, inicialmente sem a necessidade de cirurgia. Com obstrução intestinal e dores no abdômen, o presidente Jair Bolsonaro deu entrada na noite desta quarta-feira 14 no Hospital Vila Nova, está em São Paulo. Bolsonaro foi transferido para a capital paulista após permanecer internado em Brasília ao longo do dia, onde passou por uma série de exames no Hospital das Forças Armadas. Uma nota divulgada à noite pela equipe médica informa que o presidente permaneceria em intenso tratamento clínico conservador, inicialmente sem a necessidade de cirurgia. O comunicado informou ainda que o presidente já havia feito avaliação clínica, laboratoriais e de imagem na capital paulista. O médico Antônio Luiz Macedo, que foi responsável por operar o presidente no fim de 2018, quando Bolsonaro foi atingido por uma facada durante sua campanha eleitoral, decidiu pela transferência para a capital paulista após analisar o quadro clínico de Bolsonaro. A toda situação de obstrução intestinal tem sua gravidade. Ele vai ser acompanhado de perto, sobretudo com o exame clínico, que é o mais importante nessa situação.
afirmou Macedo em entrevista à Jovem Pan. Muitas vezes, com jejum, hidratação e medicação, o quadro reverte sem a necessidade de cirurgia. Bolsonaro já passou por algumas cirurgias em decorrência da facada que recebeu no dia 6 de setembro de 2018, em Juiz de Fora, no interior de Minas. Desde a semana passada, o presidente vinha se queixando de uma crise de soluços incômodo. Ficou claro na live semanal, na última quinta-feira. Na ocasião, Bolsonaro chegou a pedir desculpa logo no início da transmissão. Peço desculpa, estou há uma semana com soluço, talvez eu não consiga me expressar adequadamente. O quadro de saúde suspende toda a agenda que Bolsonaro teria pelos próximos dias. Pacheco anuncia a prorrogação da CPI da Covid por 90 dias. A comissão poderá funcionar por mais de 90 dias, contados a partir de 7 de agosto. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do DEM Minas Gerais, anunciou a prorrogação do prazo de funcionamento da Comissão Parlamentar de Inquérito da CPI da Covid. A comissão poderá funcionar por mais de 90 dias, contados a partir de 7 de agosto. O requerimento foi apresentado pelo vice-presidente da CPI, Randolfo Rodrigues Rede Amapá, e continha assinaturas necessárias para que fosse atacado. WhatsApp lança uma das suas opções mais pedidas pelos usuários. O WhatsApp começou a testar publicamente uma das opções mais requisitadas pelos utilizadores, nomeadamente a capacidade de usar o aplicativo de mensagem em múltiplos dispositivos em simultâneo, sem depender da ligação ao celular. Este teste, disponível para um número limitado de utilizadores, permite ter o WhatsApp ativo no celular em até mais 4 dispositivos, ao mesmo tempo, sejam telefones, tablets ou computadores, como refere o Digital Trends. Isto permite, por exemplo, realizar uma videochamada no computador, enquanto responde às outras mensagens no celular. Mais do que testar a funcionalidade em questão, o WhatsApp quer garantir a segurança deste sistema e assegurar que os utilizadores não colocam a sua privacidade em risco e provável que não demoremos a ter esta capacidade disponível para todos os usuários. Rui rebate o APLB que servidor não pode escolher quando trabalha. Rui lembrou que os professores da rede estadual de ensino, mesmo sem aulas, nunca deixaram de receber seus vencimentos. O governador Rui Costa, do PT, rebateu as declarações do coordenador-geral do Sindicato dos Professores da Bahia, APLB, Rui Oliveira, e disse não ser racional e nem razoável alguém querer dizer à sociedade quando quer trabalhar. Isso não é racional. É esquisito alguém ter a coragem de abrir a boca para dizer um negócio desse. Não é razoável que alguém que é contratado pela sociedade, não pelo governador, quem paga os salários não sou eu, mas a sociedade, e alguém querer dizer à sociedade quanto quer trabalhar, criticou o líder baiano. Rui lembrou que os professores da rede estadual de ensino, mesmo sem aulas, nunca deixaram de receber seus vencimentos. Se as pessoas não tivessem recebendo salário, mas depois de um ano de 4 meses recebendo salário, em casa, no shopping, não sei aonde eles estavam nesses dias, só não pode ir para a escola dar aula, questionou. Para o governador, os estudantes, neste momento, são os que mais precisam de atenção. E como chefe do executivo estadual, cabe a ele a decisão de organizar a prestação do serviço público. Os jovens pobres das periferias estão sendo assediados
cotidianamente porque seus pais saem para trabalhar e eles estão vulneráveis, e adolescentes de 15 e 16 anos a convite para coisas erradas porque estão o dia todo na rua, aglomerados sem máscara em suas comunidades. Portanto, as aulas retornarão dia 26 de julho, justificou. Em nota enviada à imprensa, a APLB reafirmou que está mantida a decisão de só retornar às aulas presenciais na rede estadual com todos os educadores vacinados contra a Covid-19. Rui Oliveira defende que o retorno só deverá acontecer após 15 dias da segunda dose aplicada em 100% da categoria, calendário previsto para o próximo mês. Uma assembleia virtual marcada para a próxima sexta-feira 16 deverá decidir quais rumos a categoria irá tomar sobre a decisão do Estado de retomar de uma forma híbrida as aulas na rede estadual. O secretário estadual da Educação, Jerônimo Rodrigues, já informou que a pasta adotará o modelo híbrido, com turmas divididas e aulas em dias intercalados em 2 grupos, um nas segundas, quartas e sexta e outros na terça, quinta e sábados. Além disso, os estudantes contarão com merenda e escolar reforçada. Queiroga diz que o país já tem vacina suficiente e descarta Covaxin e Sputnik V. A informação foi dada pelo ministro em audiência na Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, garantiu nesta quarta-feira 14 que o número de doses contratadas pelo Plano Nacional de Imunização do PNI será suficiente para vacinar toda a população brasileira acima de 18 anos, com as 2 doses contra a Covid-19 até o fim deste ano, com volume total estimado, já obteve aval da Agência Nacional de Vigilância Sanitária da Anvisa, seja para o uso definitivo ou emergencial. O ministro disse que não há necessidade de incorporar ao PNI doses adicionais como as da vacina indiana Covaxin e a da Rússia Sputnik V. A informação foi dada pelo ministro em audiência na Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara. Queiroga destacou que o Brasil comprou um total de 600 milhões de doses, com 100 milhões disponibilizadas até agosto. O alvo de investigação na Comissão Parlamentar de Inquérito da CPI da Covid, a Covaxin, cujo uso foi descartado pelo ministro, teve o contrato de compra suspensa por questão de conveniência e oportunidade. De acordo com Queiroga, o contrato da Covaxin foi fechado antes de sua gestão. Ele ressaltou que exonerou Roberto Dias, diretor de logística da pasta, acusado de pedir propina de 1 por dose, em troca de assinatura do contrato com a Covaxin. Portanto, o ministro da Saúde não conta dentro da PNI com agentes imunizantes que não tenha obtido o aval da Anvisa de maneira definitiva ou emergencial, porque entendemos que o que temos de números de doses já é o suficiente para imunizar a população até o fim do ano, afirmou. Atualmente, os esforços da pasta, de acordo com o ministro, é buscar antecipação de entrega de doses. Segundo Queiroga, o Ministério conseguiu as antecipações de 1,8 milhão de doses da Janssen, prevista para o último trimestre deste ano, e de 7 milhões de doses da vacina da Pfizer para julho, o que garante que nossa campanha vai avançar com efetividade.